podcast Mais Saúde, cuidando de você. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Esse é um espaço dedicado a ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. Além desses programas, outros canais de informação do Judiciário Baiano estão disponíveis, como a Agência de Notícias, no portal tjba.jus.br e o Instagram, @tjbaoficial. Eu sou Liz Maria e converso com a doutora Luciana Rebouças, médica dermatologista atuante na Junta Médica do TJBA. Falaremos sobre o câncer de pele. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Liz. Boa tarde a todo mundo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, aproveitar o dezembro laranja para a gente falar sobre esse tema tão importante, Pois é. O Instituto Nacional de Câncer aponta que o câncer de pele é o câncer mais comum entre os brasileiros e representa 33% de todos os diagnósticos da doença no país. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença? Então, quando a gente fala de câncer de pele, o principal fator de risco, sem sombra de dúvidas, é a exposição solar, É a exposição solar ao longo da vida, Isso é um dano cumulativo. Então, todo o sol que a gente se expõe, desde a infância até, durante a vida toda, ele vai causando dano na nossa pele e ao longo de uma vida inteira, isso pode causar um câncer de pele. Além desse fator, tem outras coisas que também aumentam esse risco. Então, paciente de pele clara, olho claro, cabelo claro, paciente que tem muitas pintas, paciente que tem história familiar de câncer de pele, então tem alguém na família que teve câncer de pele, ou que teve história pessoal. Então, uma pessoa que já teve um câncer de pele, ela tem um fator de risco para ter outros, E algumas dermatoses também favorecem, por exemplo, os pacientes albinos, pacientes com vitiligo, paciente em uso de imunossupressor. Então, tudo isso contribui. E câmara de bronzeamento artificial, Então, assim, as câmeras de bronzeamento, elas são proibidas no Brasil, desde 2012, mas isso não impede que as pessoas continuem fazendo. Então, tem estabelecimento, inclusive aqui em Salvador, que ainda trabalha com bronzeamento artificial, e é uma coisa que é ilegal, é clandestino, mas, assim, muitas vezes o paciente que vai fazer o tratamento, ele não tem essa noção. Como tem um acesso muito fácil, você não imagina que aquilo ali é prejudicial à sua pele, ou até que é proibido, Então, assim, isso aumenta bastante o risco de câncer de pele e é uma coisa que a gente pode evitar, Não existe exposição solar que não tenha risco, de câncer de pele. Toda exposição solar, ela é prejudicial. Então, quanto mais a gente se protege, melhor. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de pele ocorre quando as células se multiplicam sem controle e pode ser classificado de duas formas: câncer de pele melanoma e câncer de pele não melanoma. Qual é a diferença entre essas duas formas de manifestação da doença? A gente divide, os cânceres de pele nesses dois grandes grupos, melanoma e não melanoma, porque eles têm um comportamento diferente. Então, o melanoma, apesar de ser o menos frequente, é menos de 5%, dos cânceres de pele, ele é o câncer de pele mais agressivo. Então, é aquele câncer que pode dar metástase, por exemplo, que às vezes o paciente vai precisar de tratamentos além da cirurgia, às vezes precisa de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. É um câncer que ele se desenvolve mais rápido, ele é um câncer mais arriscado. E os outros todos a gente agrupa como não melanoma, Geralmente são cânceres que são bem mais tranquilos, Entre eles, a gente tem principalmente o basocelular e o espinocelular. Eles são cânceres que se desenvolvem mais devagar, Eles têm uma evolução mais lenta. É muito difícil você ter um paciente com um desses dois tipos que vá complicar, assim, com metástase, que precise de um tratamento mais agressivo. Embora, tenha essa diferença, todo câncer de pele que você diagnostica precocemente, mesmo o melanoma, que é um câncer de risco agressivo, se você diagnostica no início, o tratamento é muito tranquilo e ele é curativo na grande maioria dos casos. Você faz a cirurgia, tira a lesão e está resolvido. Para você que está se sintonizando agora na Rádio Web TJBA, estamos com a doutora Luciana Rebouças, falando sobre câncer de pele no podcast Mais Saúde. Doutora, agora eu queria saber da senhora como é feito o diagnóstico e o tratamento dessa doença. O diagnóstico, ele começa de uma forma muito simples, que é o exame dermatológico, Então, assim, a gente fala que a consulta dermatológica, o check-up dermatológico, ele deve ser feito anualmente. Então, nessa consulta, o dermatologista, que é um médico, recentemente, o Datafolha publicou uma informação que foi bem impactante, que 1 em cada 4 brasileiros não sabe que o dermatologista é médico. Então, assim,
uma coisa que choca um pouco, né? Mas, assim, o primeiro contato deve ser do médico dermatologista. Então, nessa consulta, a gente vai analisar o paciente todo, né? Toda a pele do paciente, vai avaliar todas as lesões, todas as pintas. E a gente utiliza um aparelho chamado dermatoscópio, que ele amplia a lesão e ele evidencia algumas estruturas que a gente não consegue ver a olho nu. Então, se a gente consegue identificar alguma lesão suspeita, aí a gente vai fazer a biópsia, que é tirar a lesão por completo, ou se for uma lesão muito grande, tira uma parte da lesão para mandar para o estudo anatomopatológico e dar o diagnóstico de confirmação, né? Aí, o tratamento vai depender de qual tipo, primeiro, né, do câncer de pele e o quanto que ele avançou. Se é uma lesão muito precoce, muito recente, a gente geralmente faz só a cirurgia e o paciente está resolvido. Se é uma lesão mais avançada, aí pode ser que precise de radioterapia, de imunoterapia, de outros tratamentos, tá? Aí vai depender muito de cada caso. Estamos chegando ao fim de mais um programa, mas antes eu gostaria que a senhora desse um recado para os nossos ouvintes. Como eles podem se prevenir e evitar o desenvolvimento dessa doença? Eu vou finalizar com uma frase que eu vi recentemente do Dr. Drauzio Varela. E ele falava assim, se você não está protegendo a sua pele, você está vivendo errado, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma, porque esse efeito do sol, ele é cumulativo ao longo da vida. Então, às vezes, a gente se expõe ao sol todos os dias. Né? A gente está dirigindo, está tendo exposição solar, a gente está na rua fazendo qualquer coisa, está se expondo ao sol. Então, às vezes, a gente não tem essa noção de que isso é importante, mas é uma exposição que parece pequena. Tem paciente que chega e fala assim, doutora, mas eu só tomo sol da minha casa até o trabalho. Tá, mas às vezes 15 minutos, todos os dias, ao longo de vários anos, acaba se tornando uma exposição relevante, né? Então, assim, o uso do filtro solar, ele tem que ser diário. Quanto mais a gente se proteger, então, no momento que você vai intencionalmente para o sol, fazer uma atividade física, ou ir para a praia, para a piscina, além do filtro solar, camisa UV, né? Usar o sombreiro, procurar sombra, evitar aquela exposição mais intensa, né? Do meio da manhã até o início da tarde. Então, tudo isso ajuda a evitar um câncer, né, futuramente, além do envelhecimento da pele, né, da piora das manchas. Uma coisa também que é muito falado e que é um mito é que, por exemplo, a pele morena e negra, ela não precisa de proteção solar. E isso é uma mentira, né? Todas as peles precisam de proteção solar. Então, assim, a pele negra, hoje a gente sabe que ela confere algum fator de proteção, né, em torno de 13, né, do FPS em torno de 13, mas isso não dispensa o uso do filtro solar. Então, todo mundo deve usar e isso tem que ser incluído na rotina desde muito pequeno, né? A gente tem que se acostumar, como a gente escova os dentes todos os dias, como a gente toma banho todos os dias, a gente deve sair de casa com o filtro solar. Isso vai ser uma coisa que vai nos trazer benefícios para a vida toda. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre o câncer de pele, que é tão importante, é o câncer mais frequente, né, de todos. E, assim, outra publicação da Datafolha, né, que falou que 50% dos brasileiros nunca foi ao dermatologista. Então, assim, é muito impactante, a gente precisa falar sobre isso, precisa difundir informação. E esse espaço aqui foi, assim, muito legal. Achei que a iniciativa foi muito boa. A Sociedade Brasileira de Dermatologia escolheu dezembro, mês marcado pelo início do verão nos países do Hemisfério Sul, para instituir a campanha Dezembro Laranja, buscando a prevenção e detecção precoce do câncer de pele. Esse podcast é uma iniciativa da SEGESP e conta com o apoio da Ascom. Para receber informações da SEGESP, solicite o link de acesso do grupo virtual de WhatsApp pelo número 719-8158-3628. O podcast Mais Saúde fica hoje por aqui. Lembrando que no canal do YouTube você escuta esse e aos outros episódios.